Saudação de paz, eu me chamo Gabriel Martins e seja bem-vindo ao nosso devocional. Quem aqui nunca entrou em um momento de desespero e chegou próximo à desesperança? Ou talvez ficou sem essa esperança? Pois bem, isso não é um problema contemporâneo somente. Aconteceu com as comunidades de fé, inclusive lá do primeiro século. O apóstolo Paulo, quando escreveu aos irmãos lá em Tessalonicenses, no capítulo de número 4, versículo de número 13 em diante, ele diz o seguinte: Não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que dormem, para que não vos entristeçais como os demais que não têm esperança. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com ele. Havia uma desesperança no meio daquela comunidade por perceberem que alguns irmãos na fé estavam morrendo. E ele mostra que isso não impedia de nenhuma maneira que Jesus Cristo estivesse com aquela comunidade de fé. A morte não restringia e não pode restringir a ação de nosso Senhor Jesus. E ele encerra esse capítulo dizendo assim: Portanto, consolai-vos uns aos outros com essas palavras. Qual palavra? A palavra do advento da vinda do Senhor Jesus. Muito se fala sobre questões escatológicas de Jesus Cristo vindo antes da tribulação, no meio da tribulação, depois da tribulação, mas o que nos importa aqui não são nenhuma dessas questões, e sim que um dia o nosso Senhor vai voltar, porque o próprio Jesus, antes da sua crucificação, consolou o coração dos discípulos, confortou aqueles corações que estavam ali em desespero também, dizendo assim, no Evangelho de João, capítulo de número 14, versículo de número 1 em diante, diz assim: Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas, e se não fosse assim, eu vou teria dito, pois eu vou preparar-vos lugar. E se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Jesus está nos garantindo que por um tempo esse distanciamento dele iria acontecer, mas ele nunca nos deixaria só. Inclusive ele disse: olha, eu estarei com vocês até a consumação dos séculos. E não somente isso, ele também disse que rogaria ao Pai para que enviasse o Consolador, esse Espírito que nos convence do pecado, do juízo e da justiça, esse Espírito que nos faz lembrar da sua palavra, das Escrituras. Então, o advento da vinda do Senhor Jesus Cristo não é outra coisa, senão uma mensagem de consolação e conforto para aqueles que creem. Então, talvez você hoje esteja entrando em crise, até a crise da fé. Lembre de uma coisa: o nosso Senhor prometeu que Ele vai voltar, e a sua volta é o que resolve todas as questões torcidas no aqui e agora. Então você, meu irmão, você, minha irmã, ainda que esteja em desespero, eu espero que essa palavra de alguma maneira possa te lembrar que o Senhor Jesus Cristo prometeu que vai voltar para buscar todo aquele que estiver remido e lavado com o seu sangue. Então hoje é tempo de crer, hoje é tempo de confessar, hoje é tempo de se aproximar de Jesus Cristo, pois Ele se faz achado, e todo aquele que pede recebe, aquele que busca pode encontrar, aquele que bate a porta se abre. É diante dele que nós estamos aqui. Então fique com essa palavra e que Deus abençoe a vida de cada um. Um forte abraço.